salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no canal Litera Memes, beleza? Moçada, sou o professor Borb e hoje vou trabalhar com vocês essa triste história da vida de Policarpo Quaresma, cara. Uma história, um clássico aí, faz parte da trilogia de Lima Barreto que estamos vendo. Já vimos Clara dos Anjos, já vimos o Recordações, Escrivão Isaías Caminha, e agora a terceira obra desse cara importantíssimo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, beleza? Tem um filme, coloquei a capa ali para vocês do filme, quem quiser assistir, interessantíssimo. Paulo José, mestre, né? Ele que foi o autor de Macunaíma, inclusive, né? O ator que representou Macunaíma. E vamos conhecer essa história maravilhosa aí, beleza, moçada? Sobre o escritor, já sabemos bastante sobre ele, falamos nos vídeos anteriores, né? A questão de ser mestiço, humilde, sofrer com alcoolismo, né, e tal, largar a carreira, os estudos para poder ajudar o pai, a família e tal, que o pai estava com problema no hospício, acabou indo ele também sendo recolhido ao hospício. E, cara, um escritor fabuloso, maravilhoso, incrível, fantástico, um dos the best forever da literatura brasileira, beleza? Vamos lá, a trilogia básica dele aí, nós estamos no último, né, cara? O Triste Fim, Policarpo Quaresma, tá? Esse não é só isso, não, cara. Romances, contos, sátira, artigos, crônicas, memórias. Um escritor perfeito. Aqui há uma comparação entre Lima Barreto e Machado de Assis. Vamos ler com carinho, ó. Lima Barreto, mulato como Machado de Assis, teve uma trajetória oposta à do autor de Dom Casmurro. Vindo de uma família remediada, chegou a cursar por algum tempo engenharia, como eu havia comentado com vocês, porém ele morreu desprezado pelos intelectuais de sua época. Enquanto que, Machado de Assis, de família humilde, olha o oposto aí, beleza? Autodidata e tal. Esse cara não fez faculdade, inclusive, ó, foi até o quarto primário apenas, virou super famoso e é um cara da literatura reconhecidíssimo. Então, ambos mulatos, ambos um de família mais humilde, o Lima Barreto, o Machado de Assis, alcançou um esplendor maior entre o meio literário do que o Lima Barreto. Mas, cara, Lima Barreto foi o cara. Beleza? Vamos então conhecer essa história, moçada. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Aqui umas características: forma narrativo, terceira pessoa, narrador onisciente, conhece até os pensamentos. A história acontece em meados de 93, época da revolta da Armada, período da República das Espadas e tal, o Marechal Floriano Peixoto, né, o Marechal de Ferro e tal, beleza? Temas: a xenofobia, isso é interessantíssimo, cai muito no vestibular. A aversão a estrangeiros, a tudo que é estrangeiro. O nosso Policarpo era contra tudo, né? Tipo Borbão, assim. Eu não vou fazer livro do Harry Potter aqui. Não, aqui é literatura brasileira, pô. Né? Literatura em língua portuguesa. Vai ter aí essa de Queiroz, vai ter um monte de coisa, beleza, mas só, beleza? Vamos lá, crítica ao academicismo, cara, isso é interessante, cara. Interessantíssimo, aquela parte parnasiana, chatíssima e tal. A burocracia dos órgãos públicos, né? Lembrando aí o Policarpo se aposenta nesta área, né? Apesar de ter atuado em várias outras situações. O preconceito não só racial, isso é interessante. Vem comigo, ó. Clara dos Anjos era negra, sofreu preconceito racial. Isaías Caminha era negro, sofreu preconceito racial. O Policarpo Quaresma, ele não é negro, mas ele sofre preconceito social. Por quê? Uma das coisas importantíssimas. Ele, o Policarpo, ele não concluiu os estudos, ele não é uma pessoa formada, ele não é um engenheiro, lembra que o Barreto teve que desistir e tal? Mas é extremamente estudioso, autodidata. E isso era, sim, motivo para preconceitos. Beleza, moçada? Sossegado? Crítica à falta de apoio ao homem do campo, né? Nós vimos lá no Jacatatu com o Monteiro Lobato. Em breve vou postar para vocês o Urupês, maravilhoso, tá? O livro é dividido em 3 partes. Cara, isso é importante. Língua e cultura, agricultura e política. Então, primeiro, o Policarpo Quaresma trabalha com a questão da língua portuguesa não ser a nossa língua oficial, e sim o tupi, né? E aí vem toda a preocupação dele. Depois, a preocupação dele tecer uma cultura própria do Brasil e não ficar pagando aí para K-pop, pagando aí para Justin, né?
Bieber e tal, tudo mais. Aí ele vai para a agricultura, cara, falando que a agricultura é importante, que aqui no Brasil tudo que você planta dá, blá blá blá. E depois a política. Esse sim é uma maneira de você arrumar o país. Então ele tenta em 3 partes. O livro é dividido dessa forma. Vamos conhecer essa história então, moçada? Começa assim, ó. Uma lição de violão. Esse é o primeiro capítulo. Vamos falar um pouco sobre o violão, cara. O violão representado também na obra Clara dos Anjos. Lembra em Clara dos Anjos nós temos o Cassie Jones de Azevedo, um malandro, namorador, safado, explorou a coitadinha da Clarinha e ele era o quê? Tocador de violão, cara. Então os caras que tocam violão são tudo safado, tranqueiro, cachorro, sem vergonha, machista, frentista, santista. Velho, nesse livro aparece o violão com essa visão, né? E o pior, o grande Policarpo Quaresma, ali aposentado, ganhando rendimento bom, né? Até então não está aposentado ainda, tá? Um homem letrado recebia um cantor, Ricardo Coração dos Outros, que esse cantor ele ensinava violão para o Policarpo. As pessoas da vizinhança comentavam: gente, como é que pode um homem tão inteligente com violão que é baixaria? As pessoas achavam absurdo numa casa de família ter uma pessoa tocando violão. Né? Então, cara, esse é o nosso major patente comprada, Policarpo Quaresma, beleza? Ele tinha uma irmã, Adelaide, ali tem uma descrição da irmã. A irmã era bem mais recatada que ele, né? Uma mulher respeitosa, nunca casou e tal. Ele ali, ó, um homem de idade, posição respeitável, um homem assim exemplar. A Adelaide, né? Era uma velha, fria, sem imaginação. Nunca casou, foi sempre modesta, roupa modesta, casinha modesta, jantar, almoço e comidinha, tudo feito. Tá louco de bom pra vida. E ela mora, né? Com o nosso Policarpo Quaresma. Beleza, moçada? Então, 2 irmãos aí morando junto, ela recatada, do lar e tudo mais, e ele, né, esse cara conhecidíssimo aí, beleza? Então, o Policarpo tinha uma bela coleção de livros, basicamente nacional, patriota, valorizava o Tupi-Guarani. Você acha que ele tomava, que eu vou falar, Kikuate? Não, era Guaraná Antártica, Guaraná da Amazônia, pô, tá ligado? Mais ou menos assim, pra você tentar entender o nível, né, do Policarpo totalmente com aversão a tudo que é estrangeiro, beleza? A xenofobia aí extremo. Beleza? Um dia até ele brigou com uma pessoa que estava no trabalho e falou assim: um dia eu vou para a Europa, eu me sumo daqui. Ele xingou um monte de civil Europa. Que Europa? Que é Brasil, pô. Aí, ó, beleza, que é Brasil. Você tem que curtir Beto Carreira, não tem que ir pra Disneylândia. Tá louco, Pia? Que isso, né? E assim vai, beleza? Esse homem, né, o Policarpo Quaresma, não era um regionalista. Para ele, o Brasil era perfeito em todos os aspectos. Ele lia livros que retratavam o nosso país, ok? Quem é esse professor de violão? O Ricardo Coração dos Outros. Era um cantorzinho famoso aí no subúrbio, beleza? E também para as classes burguesas do subúrbio. Se você for para a alta elite, ninguém sabe que é Ricardo Coração dos Outros. O único violeiro que faz fama lá é o Almir Sater, tá ligado? Tom Jobim, não sei o que, o Toninho da Viola, esses caras assim. Agora, Ricardo Coração dos Outros é um cantor do subúrbio. E ele cantava na casa das famílias requintadas da sociedade do subúrbio, beleza? Então, sempre ele era convidado para uma festinha ali, um evento lá e tal. E as suas modinhas, cara, bombava na região ali do Botafogo, beleza? Se bem no Botafogo, que é um bomba, né, cara? O Botafogo é ruim. Vamos lá então, gente. Aí, conversando com o Preto Anastácio, um dos seus trabalhadores ali que cuidava da casa e tal, ele ouviu falar de coisas antigas, uma tal de Tangolomango, né? E numa festinha que teve, o próprio Policarpo Quaresma se vestiu de Tangolomango e começou a dançar, bem louco, ó. Começou a dançar. E, cara, ele passou mal, velho, porque, pô, uma máscara, começou a dançar, correr, brincar. De repente ele caiu lá, desmaiou na festa. Daí os caras começaram a tirar sarro dele, tá? Ele ficou valorizando o Tangolomango até ele descobrir que não era uma cultura brasileira, e sim africana, né, cara? Ele falou: não presta mais, não sei o que e tal. Vai ele então procurar os costumes
do Brasil raiz. Quem é o Brasil raiz? Simples, os costumes tupinambás. Até por sinal, uma vez uma visita chegou na casa do Policarpo Quaresma e ele recebeu chorando. Ele. E as pessoas, tipo, nossa, alguém morreu? O que aconteceu? Ele, não, é que é costume dos índios chorarem quando alguém chega. E, tipo, esse é um costume tupinambá. E os caras ficavam assim, vô, esse cara tem um parafuso solto, né? E as pessoas comentavam isso de Policarpo Quaresma, cara, porque era demais. Tá sempre lendo, sempre envolvido em livros com essas pira aí de Brasil nacional, tá? E essas piras gerou um probleminha, tá? Aí a família que chegou lá, que ele começou a chorar, inclusive, lá, é a família de Vicente Corleone e sua filha Olga. Esses caras aqui interessantes. O Vicente Corleone foi uma pessoa que o Policarpo ajudou quando ele era jovem, né? A montar uma quitandinha, emprestou um dinheirinho ali e tal. E o Vicente Corleone enriqueceu, tá? Portanto, ele era super amigo do Quaresma. E ele meio que empurrava a filha dele, a Olga, né? Ali está um pedacinho e tal dela ali, para o Policarpo. E, cara, o Policarpo gostava da Olga, velho. E a Olga gostava de Policarpo, só que não se agilizavam, se é que dá para entender, né? E aí, cara, isso é interessante, porque vai ser um amor judiado no coraçãozinho de Policarpo e também de Olga, né, moçada? Falando em amor, quem sofreu de amor foi essa mina aí, cara. A Dona Ismênia. Ela é filha do general Cavalcante, desses militares que se impõem, mas nunca foram pra guerra, tá ligado? O Cavalcante tinha várias filhas, ó. Aqui nota Zizi, Lala e Vivi. Olha que desgraça. E a Ismênia, cara, tipo, era mais velha e não tinha casado ainda. Por quê? Porque o noivo dela, o infeliz do Cavalcante lá, não sei o que, não sei o que, nunca se formava, cara. Inclusive o sogro pagava o curso para ele se formar de uma vez e casar com a filha, né? E o cara enrolava, 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 enrolava. E as pessoas perguntavam, e o casamento, não sei o quê, e o noivado? Ela, agora, daqui a tantos anos, daqui a tantos anos. As pessoas cobrando ela, porque ela já estava cuidada para ficar pra tia, já se viu, não sei o quê, não sei o quê. E as outras irmãs queriam casar também, tá ligado? Então, a hora que a mais velha desocupasse o trecho, tá ligado? Aí as outras podiam casar. Então, as outras estavam ansiosas por isso. Ela já estava noiva há 5 anos, cara. E nada do cara terminar o curso, beleza? Então, e ela não aguentava mais escutar esse tipo de frase. Aprenda a fazer isso, porque quando você casar, olha, você tem que fazer bolo, a menina que você presta tem que cozinhar. Olha, quando você for passar a roupa do teu marido, cara, não aguentava mais essas conversas, cara, e o cara enrolando ela, tá ligado? Então, velho, tava com medo de ficar pra tia e esse casamento nunca acontecia, beleza, moçada? Nessa festa de noivado ali entre conversa dos militares, eles começaram a tirar sarro do Policarpo. E, cara, o que Policarpo fez de besteira? Cara, uma besteira muito grande, tá? O Policarpo estava treinando o seu tupi-guarani, né? E aí, cara, ele começou a escrever. Tudo que ele escrevia em português, ele escrevia. Ele trabalhava como escriturário ali e tal. Tudo que ele escrevia em português, ele fazia uma outra folha escrevendo em tupi, tá ligado? Então era uma forma que ele tinha de estudar o tupi, falar e assim por diante. Um dia, porém, cara, aconteceu uma desgraça. Ele redigiu um documento em tupi, cara. Tudo bem, só que ele mandou para o major assinar esse documento. Ele redigiu em português, redigiu em tupi, só que enviou o que estava em tupi. E o pior, o major assinou o documento, esse documento foi lá para os grandes do exército, cara. E os caras ficaram loucos. Falaram, o que é isso aqui e tal? E o major, não sei. Bom, você assinou, como é que você assina as coisas sem ler? E, cara, o major a mijada, velho, tá? Antes de comentar sobre isso, o Policarpo ainda fez uma petição, olha o que eu vou falar, uma petição, tá? Para que o Congresso Nacional decretasse o tupi como língua oficial e nacional do povo, né? Porque um país só é emancipado, só é independente político, quando ele é independente idiomático de outra nação. Então, a língua do brasileiro é tupi, cara. O tupi é a língua original. Ela é a única capaz de traduzir as nossas belezas. Né? Segundo a cantora, eu esqueci o nome, cara, da cantora ali, que falou que o português é uma língua muito metódica, melódica ali, a Paula Fernandes, cara. Né? Fala, o português é uma língua shalonal, tá ligado? Véio? Que lixo, cara, tá ligado? Que lixo. Então, cara, absurdamente isso. E para o nosso Policarpo Quaresma, o português de fato não é uma língua muito melódica. Tínhamos que falar o
Cara, zoaram um monte, coitado. E depois que ele fez essa petição, que o Major ficou louco ao ler aquilo, obviamente que ele se deu mal. E olha o que o Major falou para ele. Então o senhor leva a divertir-se comigo, não é? Ele, o quê? O quê? Você fez eu assinar um papel lá e tal. Cara, deu ruim, moçada. Considere suspenso. E o pior, internaram o Policarpo no hospício, cara. Por quê? Porque ele fez uma loucura. Primeiro, pedir pro Tupi-Guarani, os caras tiravam um sarro dele, e agora fazer o cara assinar um requerimento. Ih, velho, nossa. Olha a descrição do Policarpo sobre o hospício. Por favor, lembrem-se que o Lima Barreto também ficou no hospício. Então, aqui as palavras soam, como é que eu posso falar? Biográfica, uma biografia mesmo, algo que o Lima Barreto sofreu. Leia. O hospício é assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. Quem uma vez esteve diante desse enigma indecifrável de nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o germe daquilo que está depositado em nós e que porque qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta, numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro do que ele vem a ser após. Você, ao sair de um hospício, você sai muito diferente de lá. Você traz uma visão diferente do que o mundo olha para você e do que como você olha para si mesmo e o mundo, cara. Então transforma a pessoa. O alienista que eu diga, né, cara? O alienista lá da Casa Verde de Machado de Assis. Mas voltamos aqui, né? O hospício transformou aí o Policarpo, né, moçada? E também, por que não, transformou o coitado do Lima Barreto, né, moçada? Enquanto ele esteve no hospício, conseguiram aposentar Quaresma, tá? Então ele recebia o ordenadinho dele e ficou ali enclausulado. Quem lidou com essa questão da aposentadoria foi a Olga, né, que era a crushzinha dele e tal, e agilizada pelo Ricardo, Coração dos Outros, seu melhor amigo, best friend forever, né? E inclusive ele vai visitar o Quaresma, e o pior, cara, a Olga também vai visitar o Quaresma com o seu noivo. Tome no zóio, seu Loki, viu? Quem mandou? Que azar, não pare de se enrolar, velho. Você fica se enrolando para chegar na mina, olha o que acontece. Ela vai te apresentar um crush, vai te apresentar um noivo, você perdeu o Playboy, tá ligado? Triste, trágico, mas aconteceu, tá? O Ricardo Coração dos Outros também tava na bad. Por que tava na bad, cara? Olha só. É que um crioulo começou a cantar modinhas e ficar famoso. Inclusive a ser citado ao lado de Ricardo Coração dos Outros. Nossa, professor, que preconceito, racista, opressor, frentista. Quer dizer que o crioulo não pode tocar o violão, que ele tem que ser... Não, cara, a questão é a seguinte. Olha o que ele escreveu ali, ó. Lembre-se que o Lima Barreto é negro. Olha o que ele escreveu. Não é que ele tivesse ojeriza é sentir nojo, tá? Não é que ele tivesse nojo particular aos pretos. O que ele via no fato de haver um preto famoso tocar violão era que tal coisa ia diminuir ainda mais o prestígio do instrumento. Se o seu rival tocasse piano, não teria problema, o piano já é bem visto. O negro tocando piano, uau! O negro tocando saxofone, uau! Mas o violão, cara, já é algo mal visto. Aí o negro tocar violão vai ficar ainda mais visto a minha profissão, segundo o Ricardo, Coração dos Outros. Enquanto isso, cara, algo terrível aconteceu, cara. O crush da Ismênia, cara, casou e tal e sumiu, cara. Não quis saber da vida de casado. Foi comprar um cigarrinho e sumiu há 4 meses da notícia, cara. A menina fica tão na bad que ela não consegue imaginar namorar outra pessoa, fazer cartinha, ir a passeio. Chega, ela não aguenta mais com isso. Decidiu que estava condenada a ficar para a tia e não queria mais saber de namoro, cara. Das pessoas, mas veja, você é tão linda, tão jovem, ela não quer mais saber, cara. E, cara, ela vai ficar numa bad tão forte, que isso vai ser triste, né? Um triste fim de Ismênia também, tá? Pois bem, agora surgiu uma ideia na cabeça
do nosso Policarpo. Alguém chegou para ele e falou assim: Policarpo, você é um homem aposentado. O que você tem que fazer? Cara, construir uma chácara. Sabe, velho? O cara trabalha a vida inteira. Aí, para descansar, ele resolve criar uma chácara. O que significa? Que vai trabalhar lá na chácara. Não é sossego. Uma coisa é você alugar uma chácara no final de semana, ver os bichinhos e ir embora, tá ligado? Outra coisa é você tem que cuidar daquilo, criar, tirar mato, pá, não sei o que, lidar com bicho. Então, tipo, o cara se arranja serviço para você. E foi isso que ele quis fazer. Só que o Policarpo, ele pensou, cara, eu vou pegar o pior sítio que existe, tá? O sítio mais bad, o sítio Sossego, o nome do sítio. E, cara, o sítio tá criando bicho, tá horrível o sítio, abandonadão. E eu vou pegar esse sítio, vou trabalhar a rodo e mostrar para os brasileiros que no Brasil tudo que se planta dá. E seria um exemplo a todos os brasileiros que eles possam ser empreendedores como eu, sabe? Piradão, cara, piradão, piradão. Olha o naipe do sítio que ele comprou, cara. E então vamos lá. Comprou vários livros, estudou sobre plantação, comprou apetrechos aí, barômetros, apetrechos para medir a chuva, o índice disso, daquilo e tal, beleza? E vamos lá, cara. Trabalhava que nem um condenado, cara. Até que um dia, né? Lembrei, esqueci da música de Giovanni, que é da convite do seu casamento, sabe? Um verso rabiscado por dentro. Ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor na minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Cara, velho, bateu um Giovanni forte aqui, cara. Por quê? Porque a Olga, velho, vai casar, cara. A Olga vai casar. E ele não teve a capacidade de um casamento, óbvio, né, cara? Ele falou: eu mando um leitão, mando um peru e tal, e já era. Cara, ele perdeu a Olga por ser otário? Sim, moçada. E o cara que a Olga casou é um boçal, velho. Ele vai ficar um tempo na casa do Quaresma, vamos passear ali numa chácara e tal, não sei o quê. E o cara é um escrotão, tá ligado? E ele toma na cabeça, tá? Onde fica esse sítio, cara? Onde fica esse sítio? Fica ali em Curuzu, tá ligado? Curuzu, no Rio de Janeiro, beleza? E, cara, a questão da cidadezinha pequena de Curuzu rolava uma treta política. A coisa você é pão com mortandela ou você é coxinha? Você não sei o que, direita, esquerda. E os caras, resumindo, os políticos brigavam por Curuzu, tá ligado? Brigavam, se matavam. E o povão brigava junto em rede social. Não vou passar no Natal na casa dele porque ele é do Lula. Não vou passar na casa dele porque ele é do Bolsonaro. Pá, não sei o quê. Pá. E gente brigando em rede social, fazendo vergonha, fazendo fiasco. Aí, quando você vê nas eleições, os caras são amigos. E você pagou de trouxa, tá ligado? Isso aconteceu? Sim, cara. Os políticos começaram a procurar influências. Foram até a casa do Policarpo Quaresma e começaram a alugar a cabeça do Policarpo. O Policarpo falou assim, cara, primeiro, não adianta você vir pedir voto para mim aqui, porque eu não voto aqui, eu voto lá na capital, tá ligado? Então, vocês brigarem por causa do meu voto, não adianta nada. Se vocês querem saber quem que eu apoio, se é o direita ou a esquerda, velho, eu não ligo pra política, cara. Eu quero que vocês resolvam o problema de vocês. Eu ligo pra agricultura, tá ligado? E vocês vão ver que esses políticos não gostaram dessa atitude, tá? E aí, cara, vai rolar toda uma treta lá em Curuzu por causa do Policarpo. Voltando ao Rio de Janeiro, vamos escrever um pouco do subúrbio do Rio de Janeiro. Interessantíssima essa descrição. Vamos lá? Cara, os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente monstruosa, influi de certo para tal aspecto, mas influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento, e conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas dessas ruas que começam largas, como boulevards, e acabam estreitas que nem vielas, dão voltas, circuitos inúteis, e parecem fugir ao alinhamento reto como um ódio tem daquilo que é certo. Num trecho, há casas amontoadas umas sobre as outras, uma angústia de espaço, desoladora. Logo adiante, um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcha assim ao acaso as edificações e vão assim as ruas de todos os gostos, construídas de todas as formas.
Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas, lembra do cortiço? E os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população mais miserável ainda da cidade. Lembre-se do livro Cortiço, hein, moçada? Aí nesses caixotinhos humanos é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com rigor londrino. Não se pode imaginar profissões mais tristes da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições, contínuos de escritórios, podemos deparar velhas fabricantes de renda, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores de ervas, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que a nossa pequena e grande burguesia não podem adivinhar. Às vezes, num cubículo desse se amontou uma família, e há ocasiões em que vão até a pé para a cidade por falta de um níquel para o trem. Gente, então essa é uma visão da favela. É uma visão do subúrbio, dos cortiços de Lima Barreto. Então, cara, é uma visão maravilhosa para você enxergar o que era o Rio de Janeiro antes, né? Depois pegaram todo mundo, jogaram pro morro e ficou bonita a cidade. A cidade ficou maravilhosa, né, moça? Mas esse era o Rio, tá? E quem é que morava nesse lugar, cara? Ele, o Ricardo, o coração dos outros. Tava lá na bed, se imaginando um Zé Ruelas, olhando para aquela casinha minúscula, um cubículo onde ele mora, e pensando, cara, minha profissão é desvalorizada, eu tô na bed. Até que um dia ele escutou, cara, uma senhora na favela cantando a sua modinha. Ela chorou de amor, do que ela chorou, do que ela chorou. Ele pensou, cara, a minha modinha virou famosa, velho. Então ele trouxe uma alegria. A alegria maior veio com uma carta, dizendo assim: Ricardo, minha filha Quinota, a irmã da Asmênia, vai casar depois da manhã. E eu quero que você venha fazer o show, cara. Ah, ele fez um show incrível, cara. E ainda conseguiu um dinheirinho emprestado para visitar o nosso amigo Quaresma, né? Com esse dinheirinho ele foi até a casa de Quaresma, chegou lá. Tava lá o noivo, a Olga, né, e o seu amigo Vicente e tal. Todo mundo lá na casa do Quaresma, curtindo uns momentos na chácara aí, beleza? Pois bem, Ricardo fica um mês nessa cidadezinha minúscula do Curuzu lá, tá ligado? E a sua fama de violeiro tocou por toda a cidade, cara. E olha só a visão dele sobre a cidadezinha do interior. Quer ver, ó? Ele foi numa saída dessas de missa e viu várias mocinhas do interior cheias de laços, espalhando-se pela rua. E assim que terminava a missa, e o coral, essas coisas de cidadezinha pequenininha, as meninas iam com seus lacinhos, cada uma para suas casas, onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio. Então a alegria dessas famílias, dessas meninas, era ir para a missa um final de semana e cantar lá no coral e tudo mais, beleza? Quaresma então leu um artigo no jornal e pasmem, tirava um sarro dele, cara. Olha uma quadrilha ali, ó. Quaresma, bem Quaresma, Quaresma do coração. Deixa as batatas em paz, deixa em paz o feijão. Jeito não tens pra isso, Quaresma, meu concumbi. Volta à mania antiga de redigir tupi. Que é isso, cara? Os políticos, sei lá, do PT, do PSDB, do PMDB e tal, se uniram para criticar o Policarpo por causa das reformas agrárias que ele estava fazendo dentro do seu próprio sítio. Então, você que fica brigando com ele político, deixe de ser trouxa, cara. Depois os caras vão te achar de você, seu Loki. Enfim, vamos fazer agora uma descrição de Curuzu, da cidade ali onde estava o nosso Policarpo. O que mais a impressionou a Olga no passeio foi a miséria geral. A falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste e abatido de gente pobre. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos? Por que não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro, aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, era um esqueleto horrível daquelas casas. Por que as casas não têm um pomar, uma horta? É tão difícil construir uma hortinha, cara. Trabalho de horas. Por que vocês não fazem isso? É só preguiça, indolência? E aí eles responderam, é que a terra não é nossa, é frumiga. Não tem ferramenta. Isso é bom para o italiano, alemão. Agora o governo não dá nada para nós. Nós moremos aqui e não temos nada. Então não adianta nós ajeitar porque não é nosso isso aqui.
E, cara, assim é as casas do fundão. Assim é a falta de investimento do governo no pequeno proprietário, de pequeno é, produtor rural, cara. Eles se sentem um nada, tá ligado? Então, isso é uma mostra do Brasil para. Lembre-se, Lima Barreto é pré-modernista. Ele mostra o Brasil para os brasileiros. Né? Assim como o Monteiro Lobato mostrou o Jeca Tatu. Mas nem tudo são flores. Muita saúva e pouca saúde. Os males do Brasil são. Uma frase de Macunaíma, moçada. Aparece aqui, tá ligado? Gente, as saúvas atacaram a plantação, atacaram é, as sementes que estavam armazenadas, atacaram o galinheiro, cara. Resumindo, tudo aquilo que Policarpo Quaresma fez foi destruído. Essa história no Brasil, tudo que você planta dá, que é o país perfeito, ele viu que saúva é uma desgraça, cara. Então, Preto Velho, estamos terminando. Preto Velho chegou e falou assim: patrão, amanhã não vem trabalhar. Ele, mas por quê? Feriado? O que aconteceu? Não, é que tem um barulho na corte, tá tudo um fervo no Rio de Janeiro. E vão vir aqui recrutar nós. Eu não quero trabalhar, eu vou me sumir pro mato, não quero servir. Mas o que está acontecendo? Gente, revolta da Armada está rolando no Rio. E aí o Policarpo lembrou do seu patriotismo, cara. Ele falou assim, velho, eu preciso servir. E falou, Marechal Floriano, sigo já. Escreveu esse telegrama para o Marechal e foi lá, com a sua patente de major, defender o nosso país. Chegamos então à última etapa, a política. Ela é a maneira de você mudar o país. Vamos ver. A República precisa ficar forte, consolidada. Dom Pedro II era um arruaceiro, um banana que falavam mal dele um monte e ele só curtia. Agora nós temos um marechal, braço, punho de ferro, que vai botar ordem nesse troço aqui e eu tô contigo, tô contigo. E aí ele vai. E, cara, olha o climão que tava o Rio, cara. Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade e, quem sabe, a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara uma lista de suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos, cara. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre e um senador. Todos mandavam, todos autorizavam, todos prendiam. Cara, quem fosse pra prisão lá era esquecido ou, quem sabe, executado. E aí o Quaresma se apresenta para o Floriano e, cara, ele fala assim, o Floriano conhecia Quaresma, falou assim, qual Quaresma? Você não estava no Arsenal, o que aconteceu e tal? Ele, não, tô trabalhando na agricultura, mas ó, o que o Policarpo fez? O Policarpo fez um memorial, cara, de ideias que ele teve para o Floriano pôr em prática e alavancar a cultura, a agricultura do país, né? O Brasil é pop, agro é pop, blá blá blá. Então ele fez um memorial para que ideias para que o governo avançasse nessa questão. E, cara, foi muito triste aqui, velho. Porque o Marechal falou assim: ah, legal, cara, nossa. E aí veio alguma pessoa e falou assim: pô, anota aqui um negócio, um endereço para mandar tal coisa. O que o Marechal fez? Pegou a parte de trás da capa do memorial, cara, anotou o recado, rasgou a folha e deu pro cara, tá ligado? Vem, imagina você entregar teu TCC da vida, alguém pegar a tua capa do TCC, rasgar, anotar um recado ali, ó, uma receita de bolo, entregar pra alguém e você ficar tipo, pô, velho, que bad, né, cara? Vamos lá, estamos acabando. Pois bem, gente, o Ricardo, coração dos outros, também foi pego para servir, tá? E aí, cara, o nosso amigo Major está na biblioteca, estudando balística, artilharia, armamento e tal, não sei o quê. Enquanto isso, o Ricardo tá lá fazendo fervo com o seu violãozinho e com os soldados. O que eles não esperavam era a visita do tenente Fontes, brabo, nervoso, e que ficou abismado em ver aquela bagunça, aquela zoeira dos soldados. E falou, o que vocês estão pensando aqui? Um quartel, cadê a disciplina e tal? Mas é que o Major deixou. Major deixou, caramba, eu mando aqui, tá acabado. E ele foi resolver esse Paranauê com o Major. E o Major, mas seu
se eu for, não tem problema, o violão é um instrumento, instrumento caramba, cadê a disciplina, cadê o respeito? Soldado tem que ter respeito, já se viu? Vamos lá. Gente, acelerando aqui, ó. O Quaresma pergunta se o Floriano leu. Ele falou, eu li, tá. Você é o cara, você é um visionário, hein? E deu bola. Eita lá. Gente, Ismênia morre, cara. Lembra da Ismênia? Ismênia fica com depressão, e infelizmente ela morre por não aguentar as críticas e os comentários de que ficou pra tia, de que devia casar, de que isso era bom se ela fosse casada e tudo mais. Ela dá tempo e morreu. Quem morreu também é Moreira César, vocês sabem, esse jaguarão aí, lá nos Sertões, houve toda uma comoção, né, nacional pela morte dele e tudo mais. Enfim, e o Moreira César lutou na armada, tá? Lembrando disso. Né? Lutou ao lado aí do Policarpo Quaresma, né? E participou das degolas, inclusive. Vamos lá. No Boqueirão rolou um fight e, cara, o bicho pegou, velho. O Policarpo Quaresma participou de um fight e ficou horrorizado. Faltam 2 slides para nós terminarmos, olha só. Fiquei com horror à guerra que ninguém pode avaliar. O Policarpo, tá? Uma confusão infernal, unir de balas, clarões sinistros, imprecações, tudo isso no seio da treva profunda da noite. Houve momentos em que se abandonaram as armas de fogo e batíamos uns aos outros na baioneta, a coronhada, machado, a facão, uma coisa pré-histórica. Não vi homens de hoje, vi homens de Cro-Magnon, de Neandertal, armados, com machados, sem piedade, sem amor, sem sonho, se matando. Eu matei minha irmã, tá contando pra irmã dele por carta. Eu matei, eu vi Ricardo ser ferido e cair ao meu lado pedindo ajuda. Essa vida é um absurdo e esse crime é um absurdo. Essa revolta não tem princípios. Ele ficou chocado, não tão chocado quanto Euclides da Cunha ficou lá nos Sertões, mas ele ficou chocado. Quaresma então saiu do hospital, né? E o Floriano encaminhou ele para o presídio militar. Ele não gostou, virei carcereiro agora, mas ele ficou no presídio e, cara, ele viu execuções em massa ali dentro. Ele viu brasileiros sendo mortos por brasileiros. Não admitia isso, cara. Então ele mandou uma carta, velho, para o Major, pro Floriano, perdão, dizendo que absurdo, tá acontecendo absurdos aqui dentro, olha só, talvez o senhor não saiba e pá. E, cara, o Major sabia. E o Major não gostou nada daquilo, velho. O Floriano não gostou nada daquilo. E o que aconteceu? Mandaram prender o Quaresma, cara. Você tá com ideias revolucionárias também? Preso. Cara, ele na cadeia, sem saber o que ia acontecer. Olga, vocês sabem que é a Olga, né? A crushzinha dele. E o Ricardo fizeram de tudo, imploraram para que tirassem Quaresma de lá. Mas não, cara. Por essas ideias revolucionárias, Quaresma foi condenado ao fuzilamento, cara. Você consegue imaginar um cara brasileiríssimo, apaixonado pelo Brasil, morrer por lutar por amar tanto o país. O crime dele foi amar o seu próprio país. Ele foi fuzilado e ao final ele escreveu uma carta dizendo que se arrependia de ter lutado tanto pela cultura, pela língua, pelo povo, pela agricultura e não ter lutado por sua vida, por não ter amado Olga e ter se importado com tudo aquilo que não dá valor. É uma grande lição, principalmente para você que fica brigando por causa de política e rede social, cara. Deixa de ser Zé Ruelas e daqui a pouco esse próprio político vai te fuzilar um dia na rua aí, beleza? Moçada, maravilhoso, triste fim de Policarpo Quaresma. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no seu canal e já era, beleza? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Nos próximos encontros, se for 22, tchau, povo.